Nos próximos capítulos de Dona de Mim, o clima na mansão de Jacques está cada vez mais tenso, e os próximos acontecimentos prometem abalar de vez a estrutura da família Boaz. Léo, ainda atordoada com a série de acusações feitas por Jacques, tenta se defender como pode. Ela afirma que jamais teria se envolvido em algo ilícito, mas o empresário é implacável. Insiste que a babá se aproveitou da confiança da casa. O grande problema é que Léo não consegue provar sua inocência. A carteira de Jacques, que ela jura ter deixado no lugar exato onde foi guardada, simplesmente desapareceu. O sumiço reforça a versão do patrão e deixa Léo sem saída. Enquanto isso, Filipa, sempre desconfiada, pressiona Nina sobre a tal carteira. Para ela, há algo estranho nessa história, e a funcionária pode estar escondendo informações. Nina, por sua vez, tenta despistar, mas a tensão no olhar não passa despercebida. A cada pergunta, Filipa tem mais certeza de que o mistério da carteira envolve mais gente do que aparenta. Em outro núcleo, Manuel confidencia a Danilo uma revelação bombástica. Ele foi alvo de uma tentativa de extorsão feita por Palmeira. O caso já seria grave por si só, mas Manuel ainda vai além e diz acreditar firmemente que Marlon possa estar envolvido. Danilo fica dividido. Por mais que saiba do caráter duvidoso de Marlon, também conhece suas habilidades em manipular situações para se fazer de vítima. A suspeita, porém, não pode ser ignorada. De volta à mansão, o destino de Léo é selado. Após a pressão de Jacques e sem conseguir se justificar, ela é demitida sem direito a despedidas. Sofia, a menina que criou uma forte ligação com a babá, sequer tem a chance de vê-la antes da saída abrupta. O coração de Léo se despedaça, mas ela não perde a esperança de, um dia, esclarecer toda a verdade. Do lado empresarial, Samuel finalmente toma coragem e confronta Jacques a respeito das contas da Boaz. Ele coloca na mesa números que não batem, indícios de movimentações financeiras suspeitas e um rombo que precisa de explicações. Jacques, com sua frieza habitual, tenta contornar a situação, mas percebe que a pressão está aumentando e que Samuel pode se tornar um inimigo perigoso. Danilo, por sua vez, decide encarar Marlon de frente. O acusa de estar por trás da tentativa de extorsão a Manuel, mas Marlon reage com indignação. Jura que não tem qualquer envolvimento e afirma que Palmeira está agindo por conta própria. Ainda assim, a sombra da dúvida permanece no ar. Cansado das manobras de Jacques, Samuel resolve procurar Valquíria para denunciar formalmente os desmandos do empresário. A advogada ouve atentamente cada detalhe e garante que, com provas consistentes, será possível abrir um processo que poderá tirar Jacques do controle da empresa. Mesmo vivendo seus próprios dilemas, Léo ainda encontra tempo para aconselhar Stephanie. Preocupada com a instabilidade emocional da jovem, sugere que ela procure um psiquiatra, explicando que cuidar da mente é tão importante quanto cuidar do corpo. Stephanie fica sensibilizada com as palavras da ex-babá, mas não sabe se terá coragem de seguir esse caminho. Enquanto isso, Sofia começa a sentir a falta de Léo e não entende por que a amiga de confiança desapareceu de repente. Ela pergunta insistentemente sobre a babá, mas ninguém lhe dá uma resposta satisfatória. A menina sente que algo errado aconteceu e promete não descansar até descobrir. Marlon, tentando aliviar a pressão, procura Manuel novamente para conversar sobre o crime de Palmeira. Garante que não teve nenhuma participação e que, inclusive, pretende cortar laços com o comparsa para não ser arrastado pela lama. Manuel ouve, mas continua desconfiado. Em outro momento, Deco dá mais um passo em direção ao abismo. Usando o cartão de crédito de Jacques de forma ilícita, ele gasta sem pensar nas consequências. Quando Nina o confronta, ele mente descaradamente, alegando que tinha autorização. O problema é que a verdade não demora a aparecer, e a bomba pode explodir a qualquer instante. Ciente de que a corda está prestes a arrebentar, Marlon toma uma atitude drástica. Decide avisar a Palmeira que já não está disposto a encobrir seus erros. Mais que isso, revela que o denunciou à corregedoria da polícia. A notícia cai como uma bomba, deixando Palmeira furioso e com sede de vingança. Nesse turbilhão de intrigas, mentiras e segredos, cada personagem parece estar em uma corda bamba. As alianças mudam a todo instante, e a verdade parece um bem cada vez mais distante. Resta saber quem terá forças para resistir e quem será engolido pelo próprio jogo. A vida de Rosa tomará um rumo ainda mais dramático nos próximos capítulos. Após ser encontrada pela polícia completamente desorientada, a matriarca será surpreendida por um golpe cruel vindo de onde menos espera, seu próprio filho.
Jaques, determinado a afastá-la do comando da família e da Boaz, aproveitará o episódio para mover uma ação de interdição judicial contra a mãe, alegando que, em razão do avanço do Alzheimer, ela já não tem condições de tomar suas próprias decisões. Para alcançar esse objetivo, o vilão contará com a chegada de uma aliada estratégica. Isabela, mãe de Filipa, desembarcará no Brasil e rapidamente se aproximará de Jaques. A parceria entre os dois será imediata. Ela verá no empresário a chance de reatar sua ligação com a filha, enquanto ele enxergará nela a cúmplice perfeita para derrubar Rosa. Juntos decidirão preparar uma armadilha capaz de expor a fragilidade da veterana. Jaques, sempre calculista, pedirá que Isabela crie uma situação em que Rosa se coloque em risco, deixando clara sua incapacidade de se cuidar sozinha. Obediente ao plano, a vilã agirá sem demora. Em uma visita aparentemente inocente, Isabela fingirá comemorar as recentes vitórias de Rosa na Boaz. Com sorrisos e gestos de afeto, oferecerá um brinde à sogra de sua filha. Sem desconfiar da armadilha, Rosa aceitará a taça de champanhe. O clima será de falsa celebração, mas por trás do gesto festivo, a intenção de Isabela é apenas fragilizá-la ainda mais. A cada gole, os efeitos se tornarão visíveis. Por conta da idade e da progressão do Alzheimer, poucas doses já serão suficientes para deixar Rosa confusa, vulnerável e sem noção de sua real condição. Em meio à conversa, a matriarca revelará a intenção de visitar uma amiga em São Cristóvão. Isabela, em vez de alertá-la do perigo de sair sozinha, incentivará a ideia, sabendo exatamente as consequências que isso poderia gerar. O resultado não demora. Rosa, perdida nas ruas e incapaz de encontrar o destino, chamará a atenção de populares que acionarão a polícia. Desorientada e sem documentos, ela será conduzida à delegacia. O episódio, constrangedor e doloroso, será o gatilho perfeito para o golpe de Jaques. Logo, o vilão receberá a ligação dos policiais e irá resgatar a mãe. A cena será marcada por um detalhe cruel. Ao vê-lo, Rosa não o reconhecerá. Confusa, perguntará quem ele é, deixando todos em volta atônitos. Jaques, no entanto, esconderá qualquer dor ou indignação diante da situação. Pelo contrário, usará a fragilidade de Rosa como mais uma prova de sua tese de incapacidade. De volta à mansão, a família se deparará com uma Rosa abatida, confusa e claramente vulnerável. Jaques não perderá tempo. Decidirá acionar a justiça e iniciar o processo de interdição. Para ele, esse é o golpe definitivo que o colocará no controle absoluto do patrimônio e da Boaz, eliminando de vez a influência da mãe. Sem imaginar que está sendo manipulada, Rosa seguirá cada vez mais encurralada. Entre o avanço da doença e a armadilha cruel preparada por Jaques e Isabela, sua luta pela autonomia se tornará ainda mais difícil, e a disputa pelo poder da família Boaz atingirá níveis impensáveis. Sem imaginar a armadilha que está por vir, entrará no escritório de Jaques com passos cuidadosos. Sobre a mesa, estrategicamente posicionada bem em frente à câmera de segurança recém-instalada, repousará a carteira luxuosa do empresário, uma peça de couro caríssimo, presente de um magnata europeu. Ingênua, Léo pegará o objeto apenas para verificar se não terá sido esquecido por engano no local. O que ela não saberá é que cada movimento seu será registrado, pronto para virar uma bomba nas mãos de Jaques. Pouco depois, com a mesma naturalidade de quem não deve nada, Léo devolverá a carteira ao quarto do empresário, sem imaginar que o gesto inocente será distorcido como prova de um crime. O destino, no entanto, parecerá empenhado em enredá-la numa trama venenosa. Mais tarde, Léo se encontrará com Filipa. As duas conversarão longamente sobre Stephanie, que começará a se mostrar cada vez mais misteriosa. Filipa, com sua língua afiada, deixará escapar que Stephanie poderá estar envolvida em negócios escusos, talvez até de olho na fortuna dos Boaz. Léo, assustada, pedirá discrição, mas já será tarde. Uma onda de boatos se espalhará, colocando ainda mais lenha na fogueira. Enquanto isso, Tânia, sempre atenta às movimentações financeiras, sugerirá a Samuel que revise todas as contas da Boaz. Ela alegará ter percebido transferências suspeitas, valores que desaparecerão e reaparecerão em offshores desconhecidas.
Samuel, desconfiado por natureza, aceitará a sugestão e prometerá não descansar até encontrar a verdade. O detalhe curioso é que, sem saber, ele cavará o próprio buraco, pois Jaques já planejará usá-lo como bode expiatório quando algo vier à tona. Agora, antes de continuar, me responda qual seu personagem favorito da novela até agora e não se esqueça de se inscrever no nosso canal, assim você acompanha sua novela favorita todos os dias. No escritório, Davi aproveitará um momento de descontração para comentar com Jaques sobre as suspeitas de Samuel. O empresário, com seu olhar frio e calculista, apenas sorrirá. Em seguida, puxará do cofre um pendrive e, com um ar teatral, mostrará a Davi o vídeo em que Léo aparecerá mexendo em sua carteira. Está vendo? Eu não me engano sobre as pessoas. Essa mulher será desmascarada como uma ladra, declarará. Davi ficará sem reação, dividido entre a lealdade ao patrão e a estranha sensação de que tudo terá sido forjado. Enquanto o clima esquentará, Deco reaparecerá na vida de Nina. Tentando reconquistar a confiança dela, fingirá arrependimento e prometerá que estará mudado. Mas no fundo continuará o mesmo malandro de sempre. Prova disso será a audácia que demonstrará. Durante uma visita sorrateira, conseguirá surrupiar novamente a carteira de Jaques. O detalhe irônico é que o próprio empresário, tão ocupado em culpar Léo, nem sequer perceberá que terá sido roubado de verdade dessa vez. Do outro lado da trama, Palmeira aproveitará a tensão para se aproximar de Manuel. Em uma conversa envenenada, insinuará que Marlon saberá muito mais do que aparenta sobre a chantagem que ela vem sofrendo. Ele poderá destruir todos nós se resolver abrir a boca, cochichará, plantando ainda mais paranoia no ar. Manuel, já desconfiado de tudo e de todos, passará a observar cada passo de Marlon como se esperasse que o rapaz fosse explodir a qualquer momento. O golpe final virá quando Jaques, sem qualquer pudor, reunirá alguns aliados em sua mansão. Com ares de juiz e carrasco, mostrará novamente o vídeo em que Léo aparecerá pegando sua carteira. Ele pausará e repetirá a cena, como se fosse um espetáculo teatral. "Aqui está a prova! Ela me roubou diante de todos nós!" gritará teatralmente indignado. Léo, ao saber da acusação, ficará estarrecida. Tentará explicar que apenas havia recolocado a carteira no lugar certo, mas ninguém parecerá disposto a ouvi-la. A versão de Jaques, envolta em sua aura de poder, soará mais convincente para aqueles que já a olhavam com desconfiança. A mentira, cuidadosamente arquitetada, se transformará em verdade na boca dos que terão interesse em vê-la cair. De repente, Léo não será mais a funcionária dedicada e discreta. Aos olhos da maioria, será agora a grande suspeita de traição. A mulher que ousará roubar o todo-poderoso Jaques. O que ninguém saberá, ainda, é que o real ladrão continuará solto, sorrindo nas sombras. E que a farsa de Jaques, por mais convincente que parecerá, terá uma rachadura prestes a se abrir. Rosa, já sentindo o peso do tempo e os sinais cada vez mais evidentes do avanço do Alzheimer, decidirá enfrentar de frente o momento mais difícil de sua vida. Sempre corajosa, a veterana não fugirá da realidade. Pressentindo que seus dias de plena consciência estão contados, ela resolverá organizar tudo para que não reste nenhuma dúvida sobre sua vontade. Com a voz firme, ainda que embargada pela emoção, Rosa chamará Samuel para uma conversa íntima e definitiva. Ela explicará ao neto que deseja nomeá-lo como seu curador, a pessoa responsável por decidir em seu nome quando a doença a impedir de fazê-lo. Quero que você seja minha voz, Samuel. Quando eu não puder mais falar por mim, você vai falar. Quando eu não puder mais decidir, você vai decidir. É um peso enorme, eu sei, mas confio apenas em você, dirá ela, deixando o rapaz sem palavras. O encontro com Vivian, advogada de confiança, será marcado para oficializar a decisão.
Rosa explicará à profissional que já tem tudo planejado e que Samuel será seu representante legal. Vivian ouvirá atentamente, emocionada com a lucidez da veterana diante de um futuro tão doloroso. Samuel, ainda atônito, tentará esconder as lágrimas, mas não conseguirá disfarçar a tristeza ao perceber que a avó está se despedindo da vida pouco a pouco. Durante a conversa, Rosa abrirá ainda mais o coração e revelará um desejo que deixará Samuel arrasado. Não quer prolongar o sofrimento quando chegar sua hora. Samuel, se um dia eu estiver hospitalizada, inconsciente, e os médicos disserem que não há mais volta, você vai prometer que não vai me deixar ligada a aparelhos. Quero partir em paz, com dignidade. Não quero ser mantida apenas por máquinas, pedirá com um sorriso doce e resignado. O jovem ficará em choque com a franqueza da avó. Vó, é muito difícil ouvir você falar assim. Parece que a senhora já está desistindo da vida, responderá com a voz embargada. Rosa, no entanto, mostrará sua força e serenidade. Não é desistir, meu filho. É aceitar. Com a demissão de Léo, o clima na mansão de Jacques parecia prestes a voltar à normalidade. Pelo menos, era o que todos acreditavam. Determinado a manter Sofia sob os melhores cuidados, Jacques ordenou que Denise, sua fiel secretária e cúmplice de confiança, contratasse uma nova babá imediatamente. O pedido parecia simples, mas o destino, ou o caos, tinha outros planos. A nova funcionária não demorou a chegar, e o que parecia ser apenas uma substituição rotineira se transformaria em um espetáculo de espanto, incredulidade e, claro, muito drama. A cena começou com Davi descendo as escadarias de mármore branco da mansão, todo altivo, como se fosse protagonista de um comercial de perfumes caros. Ele parou subitamente ao avistar a nova babá e ficou em choque, como se tivesse visto um fantasma. "Não! Você não!" exclamou, segurando-se no corrimão como se fosse desmaiar. Logo atrás, Samuel surgiu e também não acreditou no que via. "É sério isso, Denise? Ela?" disparou, quase engasgando com o café que trazia nas mãos. Denise, calma como sempre, respirou fundo e deu sua explicação. "Eu fiz a minha pesquisa. Ela está diferente. Merece uma nova chance." Jacques, que observava a cena com sua postura de vilão calculista, estreitou os olhos, analisando a mulher que agora estava diante deles. "Essa é a nova babá?" questionou em tom grave. "A gente não se conhece?" Foi então que a figura mística surgiu em sua plenitude. Jerusa apareceu, mas não como lembravam. Os cabelos estavam soltos, volumosos e cheios de flores artificiais. O vestido colorido e esvoaçante parecia ter sido roubado de uma feira hippie dos anos 70. Nas mãos ela trazia margaridas murchas, como se fosse uma sacerdotisa caída do Olimpo. Com um sorriso enigmático, ela se apresentou. "Jerusa, ao seu dispor, mas prefiro que me chamem de Kamalaturi. É o nome que encontrei após minha jornada de 7 passos de encontro comigo mesma e minha essência, guiada pelo mestre Miramar sob o poder prismático do bismuto." O silêncio tomou conta da mansão. Davi, incapaz de processar tantas palavras místicas em tão pouco tempo, soltou um gemido de desespero. "Do que essa mulher está falando?" Jerusa ergueu a mão em gesto teatral. "Por favor, não fale esse nome. Ele traz péssimas energias. Depois que fui processada por vocês, indiciada por maus tratos e denunciada na vara da infância, perdi todos os meus clientes. Fiquei sem dinheiro, voltei a morar de favor com minha mãe e ainda fui humilhada pelas minhas primas que passaram em concurso público." Fez uma pausa dramática. "Elas me chamam de a prima fracassada." Samuel arregalou os olhos. "Denise, você contratou uma mulher que fala com cristais e foi indiciada por maus tratos." Mas Jerusa não se abateu. Pelo contrário, uniu as mãos em posição de oração e recitou com voz suave: "Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata." A mansão quase ruiu de tanto espanto. Davi virou as costas, indignado. "Eu que não vou ficar aqui olhando para a cara dessa mulher." Jacques, no entanto, permaneceu imóvel.
Seus olhos brilharam com uma mistura de curiosidade e provocação. Afinal, para um vilão, não havia nada mais tentador do que manter alguém problemático por perto. Era como jogar gasolina no incêndio da própria trama. Você vai trabalhar aqui, decretou, deixando todos atônitos. Quero ver até onde sua tal energia prismática pode chegar. Jerusa sorriu, levantando suas flores para o alto, como se tivesse vencido uma batalha espiritual. Gratidão, Senhor Jacques. Prometo transformar esta mansão em um templo de luz e prosperidade. Davi quase caiu no chão. Samuel levou a mão à testa, incrédulo. Denise suspirou, satisfeita com sua escolha. E assim, contra todas as evidências, contra a lógica e até contra a sanidade, Jerusa, ou melhor, Kamalaturi, foi contratada como a nova babá de Sofia. Jacques é intimado pela polícia para depor sobre a morte de Abel e o cerco se fecha. O caso não foi fechado. Uma notícia bombástica vai virar a trama de ponta cabeça. A polícia recebe uma denúncia anônima, afirmando que Jacques foi visto escondendo o corpo de Abel em um galpão abandonado da própria Boaz. A revelação cai como uma bomba e coloca o vilão no centro das investigações. Até então, Jacques acreditava que o caso estava completamente encerrado, mas a mentira maliciosa reacende todas as suspeitas sobre ele. Tudo começará quando um investigador aparecer de surpresa na empresa Boaz à procura do empresário. Sem encontrá-lo de imediato, o policial será recebido por Ricardo, que tentará disfarçar o nervosismo, mas não conseguirá impedir que o oficial insista em falar com Jacques. Pouco depois, o vilão surge, e o investigador lhe entrega uma intimação para prestar depoimento. Jacques Boaz, você deve comparecer à 16ª DP para depor sobre o caso Abel Menezes. Novas informações surgiram e o processo não foi encerrado, dirá o agente em tom firme antes de se retirar. Atônito, Jacques abrirá o documento rapidamente e, sem esconder o incômodo, passará para Ricardo. A polícia voltou a investigar o caso do Abel, mas eu achei que isso já estava enterrado, questionará com a voz embargada. Ricardo, tentando contornar a situação, responde: o caso nunca foi fechado de verdade. Wanderson foi considerado foragido, só indo lá para entender direito. Mas a insegurança do comparsa não será suficiente para acalmar Jacques, que começa a sentir o cerco se fechar. A tensão aumenta quando Jacques percebe que Samuel, Léo e Tânia estão espiando a cena pela porta entreaberta. Perderam alguma coisa? Gritará o vilão, irritado com a indiscrição. Léo, sempre sarcástico, ironiza: a gente tá só sentindo a brisa da... Do que mesmo, Tânia? Com o olhar afiado, ela completa: vingança. Tomado pela raiva, Jacques perde o controle. Cala a boca, Tânia! Isso é culpa sua, Samuel! Foi você que inventou essa história suja! Dispara, avançando contra o sobrinho. Samuel, no entanto, não se intimida. Não inventei nada. Só tô chegando cada vez mais perto da verdade, responde firme. A provocação deixa Jacques descontrolado. Ele puxa o rapaz pelos colarinhos e o arrasta para dentro da sala. Era isso que você queria, Samuel? Ficar me desafiando com essa sua cara de superior? Eu acabo contigo. Ameaça fora de si. Mesmo encurralado, Samuel mantém a calma e solta uma frase que atinge Jacques em cheio. Você já tem prática. O vilão congela por alguns segundos, assustado com a sugestão de que o sobrinho sabe mais do que deveria. Nervoso, tenta inverter o jogo. Não basta a perda que essa família já teve? Em vez de ajudar, você só traz mais problema. Mas Samuel não se cala. É só um depoimento, tio. Se você não deve nada, não tem que ter medo, retruca. A mentira da denúncia anônima, entretanto, já começa a ganhar força fora da Boaz. Jornalistas começam a especular sobre a possibilidade de envolvimento de Jacques na morte de Abel, e até antigos parceiros de negócios começam a se afastar. Ricardo alerta o comparsa. Eles vão te pressionar até o fim, Jacques. Essa história de galpão vai virar um inferno. Precisamos pensar em um jeito de calar isso antes que cresça. Sem mãe e pai para protegê-la,
Sofia cai em uma armadilha cruel de Jacques e acredita que será expulsa da mansão. Eles não me querem mais aqui? Nos próximos capítulos de Dona de Mim, uma mentira ardilosa vai abalar o coração de Sofia. A menina, já fragilizada por não ter os pais ao lado, acabará vítima de um plano maquiavélico de Jacques, que usará sua astúcia para colocá-la contra Samuel e Rosa. Cansado das travessuras da garota e disposto a ter a mansão dos Boaz só para si, o vilão inventará uma história cruel para fazê-la acreditar que sua presença na casa é indesejada. Tudo começará depois de mais uma confusão entre os dois. Furiosa com as provocações de Jacques, Sofia jogará as roupas e a guitarra dele na piscina, o deixando encharcado e humilhado. Diante da cena, Jacques perderá a paciência e decidirá que precisa dar um fim definitivo à permanência da menina ali. Ele, então, armará uma mentira calculada para abalar as certezas da criança. Em uma noite silenciosa, Jacques se aproximará do quarto de Sofia e, em tom sussurrado, fingirá estar falando ao telefone. Eu avisei, não dá mais para continuar assim. Essa menina só dá problema. Samuel e Rosa já concordaram. Vão mandar ela embora amanhã, dirá em voz alta, sabendo que Sofia estaria escutando da cama. O rosto da garota empalidecerá na mesma hora. Tremendo, ela se encolherá entre os cobertores, sem coragem de se revelar. Agora, antes de continuar, me responda qual seu personagem favorito da novela até agora e não se esqueça de se inscrever no nosso canal, assim você acompanha a sua novela favorita todos os dias. No dia seguinte, a mentira surtirá efeito. Desesperada, Sofia procurará um canto escondido no jardim e começará a chorar. Quando Samuel a encontrar, perguntará o que aconteceu, mas ela, com a voz embargada, soltará a pergunta que ninguém esperava. É verdade que vocês vão me mandar embora? O rapaz ficará em choque. Quem disse isso para você, Sofia? Questionará, mas a menina se recusará a revelar que foi Jacques quem plantou a falsa notícia. Pouco depois, Rosa também será surpreendida pela aflição da neta. A veterana fará de tudo para acalmar a menina, garantindo que a casa sempre será o lugar dela. Mas Sofia, ainda assombrada pelas palavras que ouviu, insistirá. O Jacques falou que vocês já decidiram me mandar embora, que eu não sirvo para morar aqui. Rosa ficará indignada e perceberá que se trata de mais uma armação do vilão. Esse homem não tem limites, resmungará furiosa. Mesmo diante das negativas de Samuel e Rosa, Sofia não conseguirá se tranquilizar. Durante dias, evitará circular pela mansão e passará a dormir com uma mala arrumada debaixo da cama, como se pudesse ser expulsa a qualquer momento. A angústia da menina mexerá com todos da casa, e Samuel decidirá confrontar Jacques de forma definitiva. Em uma cena eletrizante, Samuel entrará no escritório e fechará a porta com força. Você foi longe demais, Jacques. Inventar para uma criança que ela vai ser expulsa? Isso é desumano! Gritará. O vilão, com seu tom frio, responderá. Eu só disse a verdade que você e sua avó não têm coragem de assumir. Essa menina é um estorvo, e cedo ou tarde vocês vão perceber que o lugar dela não é aqui. Samuel, tomado pela raiva, ameaçará tirar Jacques de casa, mas o vilão usará sua influência na fábrica para se defender. Se eu sair daqui, levo metade dos negócios comigo. Pense bem antes de me enfrentar, garoto. A veterana, já sentindo os primeiros sinais do Alzheimer, toma uma decisão corajosa e definitiva. Redigir um testamento vital para deixar claro como deseja que sejam conduzidos seus últimos anos de vida e, principalmente, para escolher quem terá o papel de curador, a pessoa responsável por cuidar dela e administrar seus bens. Rosa não hesita ao revelar sua escolha ao neto. Você vai ser o meu curador. A minha vida vai estar em suas mãos, dirá, com a emoção transbordando. O momento nasce em meio a uma discussão sobre Jacques. Samuel entra no quarto da avó para desabafar sobre as atitudes do tio, que insiste em afastar Sofia da mansão. Indignado, ele relata. Vó, o Jacques disse agora que quer a Sofia longe daqui. A notícia cai como uma bomba para Rosa, que, mesmo confusa, reage com firmeza. Que horror! Ele não pode! É a minha netinha! Essa é a minha casa!
dispara, evidenciando que, apesar da fragilidade, ainda mantém intacto o instinto de proteger a família. Preocupado com a situação, Samuel afirma que pretende ficar alguns dias na mansão para garantir que Jacques não cometa nenhuma injustiça contra Sofia. Rosa, porém, logo traz o neto para a realidade. Você não vai poder ficar longe da fábrica por muito tempo, meu filho. E eu nunca tenho certeza se vou estar confusa, desorientada. Lembrei de uma coisa importante. Nesse instante, ela abre a gaveta da mesa de cabeceira e retira um maço de papéis cuidadosamente organizados. Estou preparando, com a ajuda da advogada, o meu testamento vital. Nele, estou explicando direitinho como quero viver meus dias no futuro, quando a memória me faltar de vez. Preciso resolver tudo agora, enquanto a cabeça ainda funciona, confessa. As palavras de Rosa carregam um misto de coragem e tristeza, revelando a consciência que tem da doença que avança silenciosamente. Samuel, atônito, observa os documentos nas mãos da avó. A cada palavra, percebe o peso da responsabilidade que ela está prestes a lhe entregar. Rosa continua com firmeza. E eu já decidi, Samuel. Você vai ser o meu curador. Será você quem vai cuidar de mim, da casa, da família e da fábrica. Tudo vai estar em suas mãos. O neto não consegue conter a emoção. O orgulho por ser considerado digno de tanta confiança se mistura ao medo de não estar preparado para tamanha responsabilidade. Seus olhos marejam e ele a envolve em um abraço apertado. Vó, eu não sei se vou dar conta. Sussurra, inseguro. Rosa, porém, aperta a mão dele e garante. Vai sim. Eu conheço você. Sei do seu caráter, da sua bondade. Confio em você mais do que em qualquer outra pessoa. É você quem vai garantir que a nossa história continue. A declaração marca profundamente Samuel, que passa a refletir sobre tudo o que está em jogo. Ele se dá conta de que, mais do que administrar bens, será responsável por assegurar dignidade à avó nos momentos mais delicados. Com voz embargada, mas tentando se manter firme, ele diz: pensando bem, vai ser bom a Sofia passar uns dias fora de casa, talvez com a Ayla. Pelo menos até as coisas se acalmarem e eu conseguir resolver tudo isso. Rosa concorda, aliviada por ver o neto já tomando decisões com maturidade. Nesse instante, o clima no quarto se transforma. Não há mais apenas a dor da doença, mas também a esperança de que o legado da família Boaz estará em boas mãos. O abraço que os dois trocam sela um pacto silencioso de amor, confiança e coragem diante da adversidade. Nos dias seguintes, a atitude de Rosa vai repercutir entre os familiares. Alguns verão sua escolha como um gesto de lucidez e sabedoria, outros como sinal de fraqueza diante do Alzheimer. Mas para Samuel não restará dúvida. Aquele foi o maior voto de confiança que poderia receber. A cada decisão, ele terá em mente a promessa feita à avó, de ser o guardião não apenas de seus bens, mas de sua dignidade e da união da família. Assim, a trama mostrará que o testamento vital de Rosa não é apenas um documento jurídico, mas uma declaração de amor e fé no futuro. Ao colocar sua vida nas mãos de Samuel, a matriarca ensina que, mesmo diante da fragilidade e da incerteza, é possível escolher a confiança como herança mais valiosa. A decisão de Rosa não apenas movimentará a dinâmica da família Boaz, mas também colocará Samuel no centro de uma disputa velada. Jacques, ao saber da escolha da mãe, não esconderá sua irritação, alegando que o sobrinho é jovem demais para assumir tamanha responsabilidade. Isso é um absurdo. Eu, como filho, deveria estar à frente de tudo, dirá, em tom de indignação. Mas Rosa, mesmo diante da pressão, reafirmará sua posição com firmeza. Eu confio no Samuel. Ele tem o coração no lugar certo, e é isso que importa. Enquanto a tensão cresce, Samuel passa a sentir o peso das expectativas. Ele percebe que a missão vai além de enfrentar Jacques ou cuidar da fábrica. Trata-se de preservar a essência da avó, de manter viva a dignidade de uma mulher que sempre guiou a família com sabedoria. Nos raros momentos de tranquilidade, ele recorda as histórias que Rosa lhe contava na infância, quando ensinava que a verdadeira força não estava no poder, mas na capacidade de proteger os que se ama. Assim, entre lágrimas contidas e gestos de coragem, Samuel assume o papel de guardião do futuro da família. O testamento vital, mais do que um ato legal, se transforma em símbolo de um legado afetivo que transcenderá gerações. Na mansão dos Boaz, o clima de harmonia vai desmoronar depois que um segredo obscuro vem à tona.
Tudo começa com uma descoberta inesperada de Léo, a babá dedicada que sempre se mostrou atenta aos mínimos detalhes da casa. Ao arrumar a bagunça deixada por Sofia, a pequena travessa da família, ela percebe que um dos enfeites da sala estava fora do lugar. Ao tentar ajeitá-lo, estranha o peso e a posição do objeto. Curiosa, examina com mais atenção e sente um arrepio ao perceber uma lente discreta escondida ali. Tratava-se de uma mini-câmera. Assustada, Léo respira fundo e decide não se precipitar. Para ter certeza do que viu, começa a olhar discretamente outros ambientes da mansão. E a cada canto, a confirmação de seus piores temores. O quarto de hóspedes, o escritório, até mesmo a cozinha. Todos os espaços estavam equipados com câmeras minúsculas, instaladas de forma estratégica e quase imperceptível. Era como se toda a rotina da família estivesse sendo observada em silêncio, sem que ninguém soubesse. Quando se dá conta da dimensão da descoberta, Léo sente o peso da responsabilidade. Afinal, se a informação viesse à tona da maneira errada, poderia destruir a confiança entre todos. Decidida, ela procura Dona Rosa, a matriarca da família, e a chama para ver com os próprios olhos. Ao encontrar a câmera escondida, Rosa fica em choque, sem acreditar que alguém pudesse ter feito aquilo dentro da própria casa. "Que vergonha, meu Deus!" exclama, levando as mãos ao rosto. "Que vergonha! O que será que ele quer com tudo isso?" A veterana fica visivelmente abalada, principalmente quando Léo revela que encontrou mais de uma câmera espalhada pelos cômodos. Rosa sente o coração apertar, já imaginando quem seria capaz de tamanha invasão de privacidade. Sem perder tempo, Léo leva a denúncia a Samuel, neto de Rosa e um dos mais próximos dela. Indignado, o rapaz decide tirar satisfação imediatamente com o tio Jaques, principal suspeito. "Isso é verdade, tio? Você encheu a casa de câmeras escondidas?" Questiona, furioso. Pegue de surpresa, Jaques tenta se justificar. Com a voz firme, mas carregada de falsidade, ele explica que instalou os equipamentos para garantir a segurança da família. "Vivemos tempos perigosos, Samuel. Qualquer pessoa poderia invadir a casa. Eu só estava cuidando de todos vocês." A explicação, porém, não convence. O clima fica ainda mais pesado quando Tânia, outra integrante próxima da família, decide revelar a verdade que descobriu. Segundo ela, Jaques nunca teve a intenção de proteger ninguém. Na realidade, o objetivo era vigiar a própria mãe, Dona Rosa, registrando momentos de confusão mental para usá-los como prova em um processo de interdição. Dessa forma, ele teria o controle total da empresa da família. O impacto da revelação é devastador. Rosa, sentindo-se traída, olha para o filho com lágrimas nos olhos. "Você queria me tirar daqui, da minha própria casa?" pergunta com a voz embargada. Samuel, tomado pela raiva, exige a retirada imediata dos equipamentos. Pressionado, Jaques aceita, mas com uma condição: manter algumas câmeras nas áreas comuns da mansão, sob a justificativa de segurança. Mesmo desconfiados, Rosa e Samuel não têm forças para contestar naquele momento. Jaques trama vingança contra Léo humilhado por ter sido desmascarado pela babá. Jaques decide se vingar. Com um plano ardiloso, deixa sua carteira propositalmente sobre a mesa do escritório. Mais tarde, quando Léo encontra o objeto e, inocentemente, o leva de volta ao quarto dele, Jaques arma uma farsa. Manipulando as imagens das câmeras que ainda restavam, ele cria uma falsa narrativa de que a jovem teria tentado roubar o dinheiro. Com as provas adulteradas, Jaques consegue convencer Rosa a demitir a funcionária. Para Léo, a acusação é devastadora, pois além de perder o emprego, sente-se injustiçada por alguém tão cruel. A decisão causa revolta em Sofia, que tinha grande carinho por Léo e não aceita a injustiça cometida pelo tio. Tomada pela fúria, a menina decide se vingar da única forma que conhece, com suas famosas pegadinhas. Esconde os sapatos de Jaques, coloca cola em sua cadeira e até joga algumas de suas guitarras na piscina, deixando-o fora de si. "Você passou dos limites, Sofia!" grita o tio com os olhos faiscando de raiva. "Se continuar com essas provocações, vou colocar você para fora desta casa." O clima dentro da mansão se torna insuportável. Rosa, fragilizada, tenta manter a paz, mas a tensão cresce a cada dia. Samuel, por sua vez, passa a vigiar o tio, convencido de que ainda há mais segredos obscuros escondidos por trás de sua fachada. No fundo, todos sabem. A descoberta das câmeras foi apenas o começo de uma guerra familiar que ameaça explodir a qualquer momento. E no centro de tudo, Léo,
injustiçada, sabe que precisa lutar para provar sua inocência e revelar a verdadeira face de Jacques. Léo, mesmo afastada da mansão, não consegue descansar. A sensação de ter sido vítima de uma armadilha cruel a corrói por dentro. Ela passa noites em claro, tentando entender como Jacques pôde manipular a todos tão facilmente.